A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso concluiu recentemente uma viagem que envolveu visitas estratégicas à Holanda, Bélgica, Alemanha e França, com o objetivo de fortalecer o diálogo sobre sustentabilidade e logística no agronegócio brasileiro. Quem traz os detalhes para a gente, direto de Brasília, é o jornalista Marcelo Dias. Boa tarde, Marcelo. Inclusive, tem novidades sobre esse assunto que você vai compartilhar com a gente? Bem-vindo. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. É isso mesmo, viu, Priscila? Essa viagem foi muito importante aí para os diretores da ProSoja e combina com uma situação que a gente já vem discutindo desde a semana passada, Priscila, que é essa questão do desflorestamento, que são aquelas regras que estão sendo impostas aí pela União Europeia com relação às exportações. Eu tive acesso aqui a um documento que foi publicado ontem à tarde, Priscila, saiu bem no final da tarde, que a comissão publicou esses documentos de orientação adicionais e um quadro de cooperação internacionais sólido para apoiar as partes internacionais a nível mundial, os Estados-membros e os países terceiros nos preparativos para a aplicação do regulamento da deflorestação da União Europeia. Se for aí aprovada, Priscila, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, tornará a lei aplicável em 30 de dezembro de 2025 para grandes empresas e em 30 de junho de 2026 para as micro e pequenas empresas. Uma vez que todos os instrumentos de execução estão tecnicamente prontos, os 12 meses adicionais podem servir de período de introdução gradual para assegurar uma execução mais adequada e eficaz destas exigências da União Europeia. Nós convidamos aí o vice-presidente da ProSoja Brasil e presidente da ProSoja do Mato Grosso, o Bebê, que está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. Eu já começo fazendo essa pergunta. Já dá um respiro para os produtores se adequarem a estas exigências? Vocês que estiveram lá e fizeram essa missão internacional, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Priscila. Obrigado por poder conversar com vocês. Com certeza já dá um alívio. É claro que ainda é pouco esse tempo. Essa lei ela foi criada e a implementação dela muito rápida. Então, nós vimos outros setores que exportam também para a Europa com a mesma dificuldade, inclusive setores que seria mais fácil de implementar. Nós precisamos pensar que essa lei antidesmatamento tem todo um processo de logística e segregação que deve ser feito além da rastreabilidade. Isso não é tão simples. Então, quando estivemos na Europa, inclusive levamos, conosco o deputado federal, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim, levamos a deputada federal Coronel Fernanda e o senador Wellington Fagundes para dar mais peso e levamos tanto essa preocupação para a Europa, como também queríamos entender como seria a aplicação, já que não havia regulamentação, e também, é claro, aproveitamos essa viagem para falar também dos projetos de sustentabilidade promovidos pela iniciativa da ProSoja Mato Grosso, através dos produtores do Mato Grosso e os produtores do Brasil também. Então, há ainda uma preocupação, esses 11 meses dá alívio, mas nós precisamos ainda de mais tempo para isso. Temos que considerar que nós temos uma legislação aqui no Brasil que ela é bastante rigorosa, o nosso Código Ambiental, e nós também levamos essa mensagem não só da lei, mas da aplicabilidade por parte dos produtores, que nós somos os únicos produtores do mundo que preservam áreas que são agricultáveis. Então, tudo isso foi levado e com a ajuda dos nossos parlamentares, isso deu mais peso e seriedade na nossa missão, além de que fomos recebidos nas embaixadas brasileiras da Alemanha, da Holanda e também na Bélgica, em Bruxelas, que é a missão brasileira na Europa que trabalha justamente com toda essa questão da União Europeia. Em todos eles abordamos esse assunto, tanto estratégias que minimizem esses danos para os produtores. Ô, Bíblia, o que vocês viram lá nessas visitas técnicas que vocês fizeram? O que ainda o Brasil falta para essas adequações, já que nós temos grandes exemplos aqui, inclusive com essas questões que a gente já vem trabalhando há muitos anos, das questões ambientais. O que falta para a gente, na prática, para poder adequar e do que vocês viram lá? Então, nós precisamos separar duas coisas. Primeiro,
a sustentabilidade brasileira, ela é um modelo para o planeta. O que vem sendo feito na agricultura brasileira, em termos de preservação, conservação, manejo de solo, né, o plantio direto, tudo isso é algo que eles não conseguem fazer lá fora com a mesma excelência que tem o produtor. Porém, essa lei, querendo ou não, a União Europeia envolve vários países, né, da Europa, toda a União Europeia, e ela impõe que eles não aceitam comprar a partir de áreas desmatadas após dezembro de 2020, ou seja, eles não levam em consideração toda essa nossa sustentabilidade. Simplesmente eles colocaram essa lei e ficou muito nítido lá que eles aproveitaram essa cultura europeia de sustentabilidade por essa informação que chega distorcida na Europa através de ONGs do nosso sistema de produção brasileiro, que chega totalmente diferente daquilo que a gente pratica. Eles aproveitaram essa opinião pública e fizeram essa lei com o intuito maior do protecionismo dos produtores da União Europeia, já que eles não têm a mesma eficiência que tem o produtor brasileiro, ou seja, é uma dificuldade maior justamente para colocar empecilho na concorrência e na exportação, já que a Europa não quer cumprir, já deu sinais que não quer cumprir o acordo Mercosul. Agora, o que nós temos que levar em consideração também é as últimas atitudes do governo federal, por exemplo, o presidente falando contra os químicos, né, os agrotóxicos utilizados, considerando que o Brasil é um país predominantemente clima tropical, enquanto eles é temperado, as pragas são diferentes, o sistema de manejo é diferente. As declarações da ministra da ministra Marina da Silva, também falando sobre as queimadas, colocando essa culpa em cima do produtor, que nós sabemos que, de fato, os números comprovam que a maior parte das queimadas são em áreas indígenas, em áreas de preservação do governo federal, que deveria ser responsabilidade deles. Ou seja, o governo, ao invés de tomar medidas que realmente solucionem o problema, tem feito essas declarações contra os produtores, inclusive colocando graves sanções em cima dos produtores. Isso transmite uma péssima imagem e reforça para que leis como essa da União Europeia sejam criadas contra a agricultura brasileira. Certo, Biber, a gente espera aí que essa comunicação, né, que a gente sempre diz aqui, nossa para fora, seja mais eficaz por parte do governo federal. Afinal, temos bons exemplos, boas práticas aqui. Obrigado pela sua entrevista conosco aqui. Até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima. Priscila, é com você em São Paulo. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Lucas, também.